A brucelose é uma doença zoonótica de distribuição mundial causada por bactérias do gênero Brucella. As diferentes espécies apresentam hospedeiros preferenciais, sendo as de maior interesse: a Brucella abortus, que acomete bovinos e bubalinos; Brucella melitensis, que acomete caprinos e ovinos; Brucella suis, suínos e roedores; e Brucella canis, caninos. A principal fonte de infecção são as fêmeas infectadas, que eliminam o patógeno via sangue, secreções vaginais, fetos abortados e placenta, que além do contato direto contaminam o ambiente e objetos, com os quais animais e humanos suscetíveis entram em contato através de mucosas ou lesões na pele. Além disso, humanos podem infectar-se através da ingestão de alimentos contaminados crus, principalmente leite. O diagnóstico em humanos é complexo, devido aos sintomas inespecíficos, isto é, que são comuns a múltiplas doenças, como febre, sudorese, calafrios, dor de cabeça, muscular ou em articulações. Já em animais, os sinais clínicos estão relacionados a problemas reprodutivos, como o aborto e infertilidade. Com o objetivo de conhecer melhor a doença, diversos estudos epidemiológicos são realizados visando saber a frequência dessa enfermidade nas diferentes populações e regiões, e quais fatores são predisponentes ou protetores. Para avaliar esses fatores de risco e proteção, um estudo caso-controle realizado na província de Isfahan, no Irã, foi feito por Izad et al. Entre março de 2021 e março de 2022. Isfahan é um dos principais centros de indústria pecuária do país, e o estudo buscou entender o porquê ainda há surtos da doença nessa região, apesar do programa de vacinação vigente. No estudo foram utilizadas fazendas mistas de produção de bovinos para produção de carne e leite, mas sem criação de outros animais. Os casos incluíram 31 fazendas classificadas como positivas pela Organização Veterinária da província e 38 negativas. Não havia diferença estatística significativa entre o número de fazendas vacinadas e não vacinadas. Porém, 17 das fazendas infectadas vacinaram seus animais no mesmo mês ou após a detecção do primeiro caso, o que, apesar de não ser possível comparar com o grupo controle, pois não há casos, alerta sobre a importância de estudos acerca do impacto de uma vacinação tardia no país. O teste de triagem utilizado foi o rosa bengala, e os positivos foram submetidos ao teste de aglutinação de Wright para confirmação, considerado padrão ouro. Então, os veterinários envolvidos no estudo utilizaram um questionário com 51 itens que foram preenchidos através de avaliações diretas em visitas às fazendas e por meio da entrevista com gerentes e funcionários destas. Após análise estatística multivariada para retirar os vieses de confusão, os pesquisadores concluíram que a proximidade com uma fazenda com casos no raio de 2 km aumentava em 4 vezes a chance de infecção por brucela, enquanto a existência de 2 ou mais fazendas de ovinos no raio de 500 metros aumentava a chance de infecção em mais de 8 vezes, configurando possíveis fatores de risco. Em relação aos fatores de proteção, a limpeza rotineira dos bebedouros reduzia a chance de infecção em até 80%. Usar água e cloro para a limpeza dos equipamentos após cada sessão de ordenha reduzia 75%. Ter uma maior população de vacas leiteiras, aproximadamente 80%, e uma menor densidade de vacas estabuladas reduzia a chance em 85%. Já no contexto brasileiro, o combate à brucelose iniciou pela criação do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2001. O programa instituiu a exigência de testes negativos para a movimentação interestadual de animais e para a compra e venda de animais. Aqueles reagentes positivos, após teste confirmatório, devem ser abatidos e o veterinário responsável pelo diagnóstico deve notificar o resultado em até um dia útil. Outro passo fundamental do combate à doença é a vacinação obrigatória de fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade por um médico veterinário cadastrado. As vacinas utilizadas são a B19 e a RB51, ambas de dose única, desde 2004. Um estudo recente de Fernandes et al. Buscou comparar a eficácia da vacina RB51, utilizando 1 ou 2 doses para prevenir a doença em vacas de corte adultas previamente vacinadas com a vacina B19. O experimento ocorreu de setembro de 2020 a junho de 2022, em 2 fazendas comerciais de corte em Minas Gerais, as quais foram selecionadas por registros de brucelose endêmica e uma prevalência de 6 a 8% de vacas soropositivas. Como preconizado, somente as bezerras fêmeas com idade entre 3 a 8 meses foram vacinadas com a B19. No dia 0 foram realizados testes de triagem seguidos por testes de confirmação em casos positivos. As vacas reagentes ao teste confirmatório foram descartadas e as não reagentes foram divididas em 3 grupos, com paridade de score e condição corporal, sendo eles: grupo 1, com 330 vacas que receberam apenas 1 dose de RB51,
Grupo 2, com 283 vacas que receberam 2 doses dessa mesma vacina, com intervalo de 6 meses entre as doses. E grupo 3, com 312 animais. O grupo controle, que não recebeu tratamento. Dentro de cada rebanho, as vacas de todos os grupos foram manejadas juntas para que não houvesse diferença na exposição à contaminação ambiental por Brucella abortus. Novos testes sorológicos foram realizados nos dias 90, 180, 270 e 360, e as vacas reagentes positivas foram descartadas. Como resultado, observaram que o número cumulativo de novas infecções foi menor nos 2 grupos de animais vacinados em relação ao controle, o que também equivale a uma eficácia de quase 94% da vacina RB51 em prevenir novas infecções. Os resultados apontam que a vacinação controlaria a ocorrência de novos casos na doença, porém refuta que haja necessidade de uma nova dose de reforço. Já em relação à incidência de aborto, não houve diferença entre os grupos. As diferenças de manejo reprodutivo entre as fazendas 1 e 2 foram consideradas para avaliar o efeito da vacinação na eficiência reprodutiva. Na fazenda 1, ocorreu inseminação artificial em tempo fixo, com inseminações e partos ao longo do ano. Não houve diferença significativa entre os grupos, entre o intervalo entre o parto e a primeira inseminação artificial, nem no número de inseminações por concepção. Porém, vacas não vacinadas obtiveram maior número de dias abertos, isto é, não prenhas, quando comparadas aos demais grupos. A Fazenda 2 adotou uma estação de monta de dezembro a março, com uma IATF seguida de monta natural com touros soronegativos. Nessa fazenda, a única diferença foi entre a taxa de prenhez nas vacas do grupo 1 em relação ao grupo 3, porém nenhum dos grupos foi diferente do grupo 2. Isso reforça estudos anteriores que demonstram a segurança desta vacina em bovinos em diferentes estágios de gestação. Ainda assim, mais pesquisas são necessárias para consolidar os achados e desenvolver novas estratégias de controle para a brucelose em rebanhos endêmicos. Em relação ao diagnóstico, um estudo realizado em 2009 por Jardim et al. Teve como objetivo comparar a eficiência do teste ELISA indireto e os testes já utilizados no programa de combate à brucelose, teste do antígeno acidificado tamponado e teste do 2-mercaptoetanol associado ao de soroaglutinação lenta em tubos, utilizando o teste de fixação de complemento como referência para diagnosticar brucelose bovina em rebanho adulto. Nesse experimento, um rebanho de 303 fêmeas cruzadas de Nelore, com idade mínima de 24 meses, foi dividido em 2 grupos. O grupo 1 foi composto por 207 animais não vacinados e o grupo 2 foi composto por 96 animais vacinados com B19 entre 3 e 8 meses de idade. Ambos os grupos foram mantidos em piquetes. Foram coletadas amostras de sangue, das quais, após centrifugação, obteve-se as amostras de soro que foram submetidas aos testes. No rebanho não vacinado, é perceptível que os verdadeiros positivos foram encontrados em todos os testes de forma igual, indicando boa sensibilidade de todos. No rebanho vacinado, a sensibilidade também é excelente em todos os testes, porém a especificidade do ELISA indireto é muito baixa, com um número expressivo de falsos positivos. Com os resultados obtidos em cada teste, foi calculada a sensibilidade e a especificidade do teste para cada grupo, sendo NV os não vacinados e VC vacinados. Assim, apesar de todos apresentarem a mesma sensibilidade em relação a FC, houve diferença estatística entre o método do antígeno acidificado tamponado, 2-mercaptoetanol com soroaglutinação lenta em tubos e o ELISA indireto em relação à especificidade. Dessa forma, o ELISA indireto poderia favorecer falsos positivos devido à alta sensibilidade e baixa especificidade, não sendo seu uso recomendado para diagnóstico confirmatório, e o uso como triagem apenas em rebanhos não vacinados com B19. Já o melhor teste para ser utilizado como triagem em rebanhos vacinados ou não, segundo esse estudo, é a técnica do antígeno acidificado tamponado, pois apresentou maior sensibilidade e especificidade. Além disso, sabendo que a brucela melitensis é a mais virulenta para humanos e que ovinos e caprinos são as principais fontes de infecção, um estudo seccional realizado por Silva et al. Nos estados Sergipe, Bahia, Ceará e Paraíba buscou medir a prevalência de pequenos ruminantes infectados por brucelose entre 2010 e 2011. De estudos anteriores, sabia-se que a prevalência de infecção seria baixa, de modo que para o cálculo da amostra, a prevalência esperada proposta pelos pesquisadores foi de 1%. Isso resultou em um total mínimo de amostras que deveriam ser colhidas de 374 por estado e por espécie.
No entanto, o estudo conseguiu coletar mais que o dobro das amostras necessárias para achar um único caso. Foram coletadas 3.215 amostras de sangue ovino, dividido entre os 4 estados contemplados pelo estudo. Essas amostras vieram de 178 rebanhos distribuídos em 34 municípios diferentes. Já em relação aos caprinos, foram coletadas 3.216 amostras entre o mesmo período, advindo de 178 rebanhos distribuídos em 39 municípios. Para a escolha dos rebanhos amostrados, tanto ovinos quanto caprinos, escolheu-se 2 mesorregiões com o maior número efetivo desses animais, e dessas, as cidades com os maiores rebanhos ovinos e caprinos. Entre os próprios animais das fazendas, a seleção dos animais foi feita seguindo a proporção de 60% fêmeas adultas, com pelo menos 6 meses de idade, 30% jovens e 10% machos adultos, totalizando um máximo de 20 animais por propriedade. Para diagnóstico da brucelose, foram utilizados 2 testes em série, um para triagem e outro confirmatório. O teste de triagem utilizado foi o teste do antígeno acidificado tamponado, e as amostras reagentes ao teste foram submetidas aos testes de fixação de complemento e polarização de fluorescência. Nenhuma amostra foi reagente nos testes confirmatórios, assim como obteve-se uma amostra representativa dos rebanhos ovinos e caprinos do país. O estudo fortalece a hipótese de que a Brucella melitensis é rara no Brasil. Em relação à brucelose humana no contexto brasileiro, em 2023, Bordet e Sano fizeram um estudo ecológico, utilizando a notificação de casos de brucelose humana no país do Banco de Dados, Sistema de Informação de Agravo de Notificação, SINAM, no período de 2014 a 2018, e projeções da população brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por sexo e idade do período de 2010 a 2060. Assim, os autores calcularam a incidência da doença a cada 100 mil habitantes, 0,01 em 2014, 0,11 em 2015, 0,1 em 2016 e 0,11 novamente de 2017 a 2018. O total de casos suspeitos no período foram 3.612, dos quais 914 casos foram confirmados. Desses, 19% foram notificados pela região norte do país, 0,5% do nordeste, 2% do sudeste, 56% do sul e 22% do centro-oeste. Entretanto, é importante ressaltar que a diferença pode não refletir a distribuição da doença em si, pois apenas os estados Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul apresentam notificação obrigatória. Outro dado que o estudo trouxe através das fichas obtidas foi que cerca de 75% dos casos eram pacientes do sexo masculino e do total de registro, 53 apresentavam relação ocupacional. Em 2025, o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para instruir profissionais da saúde desde o diagnóstico até o tratamento, passando pela orientação de medidas de prevenção, como o uso de equipamentos de proteção individual e pelo próprio fortalecimento do monitoramento da doença, o que deve fortalecer a vigilância epidemiológica de casos humanos. O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal também segue vigente, mas o relatório anual divulgado aponta fragilidades devido à oscilação nos índices vacinais em alguns estados e possíveis subnotificações, acendendo o alerta de que se trata ainda de uma doença em circulação. Dessa forma, os estudos epidemiológicos são uma forma de compreender e, portanto, prevenir essa enfermidade. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Essas foram as referências utilizadas para a construção do vídeo. Se você tem interesse na área de epidemiologia, assista os outros vídeos do canal e acompanhe para os próximos vídeos.